Olá pessoal, muito boa tarde. A gente vai aqui para mais uma live aqui na Winner. Hoje eu estou aqui na escola ainda, continuo por aqui e só aguardar o professor Williams para ele poder chegar aqui. Olá, Ângelo, como estamos? Estou aguardando o professor Williams para poder chegar. Boa tarde, professor. Hoje a gente vai aí dar sequência a mais uma live aí, né? Mais um bate-papo, na verdade, um bate-papo gostoso que a gente vai ter aqui com o professor Williams, onde a gente vai dar continuidade sobre o que é a avaliação formativa e qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa proposta pedagógica aqui de avaliação. Boa tarde, professor Williams, já está acenando aí. Assim que você me mandar o convite aqui, eu já aceito para você conseguir participar também, tá? Na semana passada já entramos aqui, eu junto com a Dani aqui no Instagram da Winner Naviraí, eu no meu Instagram pessoal. A gente já começou a explicar um pouquinho sobre essa transformação, sobre qual que é a importância da gente também fazer essa mudança no processo avaliativo. Por que é extremamente importante isso? Tudo mudou, a educação mudou, as nossas ferramentas mudaram, a tecnologia mudou. E por que a gente ficaria para trás em um momento tão importante quanto o processo avaliativo? Então, a partir disso, a gente resolveu criar essa sessão de lives aqui. Professor Williams. Para entrar aqui. A tecnologia mudou. Boa tarde, professor. Em um momento tão importante. Boa tarde, tudo bem? Estou regulando aqui. Processo. Beleza. Fica à vontade. Eu acho que você está em dois lugares ao mesmo tempo, eu estou me ouvindo por aí. Deixa eu tirar aqui do computador, porque acabou não dando certo. A gente está numa... Eu estou com você pelo celular, não consegui entrar pelo computador, pelo notebook, então resolvi acessar pelo celular. Ah, sim, às vezes era por isso que eu não estava conseguindo te passar também, né? Pessoal, quem tiver qualquer dúvida, por favor, já pode ir colocando aqui no chat, tá? Eu já coloquei, já pode perguntar aí, fiquem à vontade. Professor, obrigado, tá? Obrigado por aceitar esse convite aí. Tá saindo da escola agora também, né? Verdade. Estava na escola até agora há pouco e saindo da escola, aceitei o convite e estamos aí. Sim, vamos dar um esclarecimento aí que o pessoal ainda precisa, né? A gente precisa passar para eles esse tipo de informação, né? É extremamente importante a gente passar para as famílias conseguirem entender como que a gente trabalha, né? E sim, você fez um trabalho espetacular de levantamento de dados, de acordo com a BNCC, sobre a avaliação formativa. Você pode comentar com o pessoal aí um pouquinho sobre isso? Sim, verdade. Bastante interessante, né? Eu sou professor de História, leciono História na Winner, na Naviraí, e também sou coordenador de área do Colégio Estadual Antônio Fernandes. Sou formado em História, tenho pós-graduação em Educação Especial, tenho pós-graduação em Educação do Campo. Também fiz o curso da formação da Base Nacional Comum Curricular pela CRE8 de Naviraí, né, o que nos dá aí uma base para poder falar então sobre a BNCC. A BNCC é um documento normativo que ele começou a ser estruturado em 2005 e ele tinha como objetivo ser implantado nas escolas até o ano de 2020. E por causa da pandemia, né, então não houve essa implantação no ano de 2020, houve uma prorrogação e o ano de 2022 ele está sendo então concretizado em todas as escolas. Contudo, a Winner Naviraí, ela como uma escola responsável e também uma escola que está sempre à frente daquilo do que se pede, ela resolveu implantar o novo ensino médio, as normas da BNCC, um pouquinho anterior. E, por incrível que pareça, as propostas de avaliação que a BNCC traziam, essas propostas, elas foram bastante interessantes para o momento pandêmico pelo qual nós passamos. Nós fomos buscar dentro da base comum curricular uma forma de avaliar que já estava pautada dentro da lei, mas que apenas não teria sido colocado em prática ainda por causa do tempo de vigência
né, das normas da BNCC, por causa da data limite, que seria até 2020, por causa da prorrogação da pandemia, ficou até 2022. Quando a gente fala da questão da avaliação formativa, não é algo que a escola inventou, não é algo que a direção quer, não é algo que a coordenação está achando que deve ser avaliado. Não, de forma alguma, isso aí é lei. Isso aí é lei que era para ter sido implantado em 2020 e que agora, 2022, é a data limite para ser implantado. E a avaliação formativa nada mais é do que o aluno ser pesquisador, o aluno ser protagonista, porque essa é a proposta básica da BNCC, que é o aluno ser protagonista. E para ele ser protagonista, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pesquisar, ele tem que buscar, ele tem que achar métodos para que ele consiga desenvolver um trabalho científico, para que ele consiga buscar, e dentre os vários recursos disponíveis, uma resposta. Eu acho bastante interessante, professor Rafael, que a professora Eliane, que é uma professora aí da Winner, uma professora competentíssima. Ano passado ela foi a recordista de medalhas da Piscinave, né? Foram 12, se eu não me engano, né? Foram 12 medalhas. E nós ali, né, ela me mandou o edital para eu dar uma olhadinha, que nós vamos entrar com um projeto juntos, e aí eu estava lendo a questão do projeto que a FECINAVE pede, né? Então lá como apresentação, processo seletivo de trabalhos científicos para a realização das feiras científicas, para as feiras de ciências e tecnologia do Instituto Federal de Educação. Então nós não estamos falando de qualquer instituição, nós estamos falando do Instituto Federal, ou seja, pautada dentro das leis federais, dentro daquilo que se pede, né, alinhada aí ao órgão governamental estatal fortíssimo. E eu trouxe aqui, dentro desse edital, né, as formas que se pede lá nos requisitos 3.1. As feiras de ciências e tecnologia poderão aceitar trabalhos de outros estados brasileiros, tal. Os trabalhos de pesquisa deverão ser produzidos por estudantes de 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Os trabalhos do quê? De pesquisa. Por incrível que pareça, quando a gente fala de avaliação formativa, nós estamos falando do quê? De pesquisa. O aluno como pesquisador, o aluno como protagonista, o aluno que tem que ir em casa, que ele tem que desenvolver um método que ele tem que aprender e que ele tem que apresentar e que ele tem que incorporar aquele conteúdo. Aqui não está falando de uma cópia. Aqui não está falando de uma decoração. Aqui está falando de uma pesquisa. Está lá no item 3, os requisitos. Depois, quando a gente pega também dentro desse mesmo edital, lá no item 4 das inscrições. As inscrições no trabalho de pesquisa é gratuita. Trabalho do quê? De pesquisa. Quem vai pesquisar é o professor e o aluno vai apresentar? Não, de forma alguma. Quem vai pesquisar é o aluno e quem vai apresentar é o aluno. Através do quê? Do trabalho de pesquisa. E como que o aluno aprende a pesquisar? Sozinho? Não. Para isso nós temos a avaliação formativa. Exatamente aí que entra a avaliação formativa, para que o aluno aprenda a fazer essas pesquisas, para que ele aprenda a ter uma base dentro do método científico. Eu trouxe, né, eu lembro que a gente criou ali um trabalho dentro dos moldes da BNCC, 6 tipos de avaliações formativas, atividade online, que serve para explorar o uso das tecnologias, logo que a geração atual ela se mostra com facilidades com tais mecanismos, principalmente pós-pandemia, né? Porque nós trabalhamos muito a questão do remoto no pandemia. Tem muitas empresas que mesmo depois da vacinação, elas não voltaram ao seu normal ainda. Elas continuam ainda remotamente, trabalhando remotamente. Fui fazer o seguro, fui fazer a renovação do seguro do meu carro hoje, achando que ia vir a vistoria aqui, veio nada. Mandou para mim um link aqui, tive que tirar a foto do carro, de cima e embaixo, e mandar lá. É o uso da tecnologia. E pronto, né? E são coisas que vieram realmente para tirar a gente daquela zona de conforto que a gente estava na educação, né? A gente sabia que a gente precisava melhorar, a gente sabia que a gente já tinha alguns estudos já pré-determinados, e inclusive a legislação estava já pré-definida para a gente melhorar. E a gente está, na verdade, aplicando, né? Um negócio interessante que você falou sobre atividades online, duas coisas interessantes. Eu tô bem participativo também na rede social do LinkedIn,
e lá eu vejo muita pesquisa sobre qual que é a preferência dos funcionários. É o trabalho remoto? É o trabalho presencial? Ou um mix dos dois? A grande maioria prefere ou remoto ou um mix dos dois realmente, porque a qualidade de vida também está atrelada a essa tecnologia. Eles pararam de perder tempo em ônibus, pararam de perder tempo aí em várias viagens, essas coisas, para conseguir melhorar, investir na sua saúde mental, na sua saúde física e na sua família também. E outra coisa que nos ajuda muito são os nossos recursos digitais, né? A gente tem aí o Plural, a gente tem os relatórios magníficos do Maestro, do Aula Dada, Aula Estudada, das avaliações, de absolutamente tudo que também nos ajuda, né? Traz essa tecnologia. A gente entrega o protagonismo para o aluno e utiliza a tecnologia para poder melhorar, certo? Exatamente, correto, perfeito. E eu estava vendo aqui, né, alguns estudos sobre o Enem. O Enem tem a proposta de passar a ser digital. O Enem tem a proposta de ser online, até o ano de 2024, se eu não estou enganado, está sendo discutido isso, que até o ano de 2024, 100% online, né? o Enem será implantado online. E qual o tipo de avaliação que será cobrada no Enem? Será que vai ser a avaliação de múltipla escolha, de marcar xizinho? E aí eu vou estar com o meu celular aqui, o professor Rafael vai estar com o celular dele aí dentro da sala dele, a gente vai trocar. Será que na 2 eu marco B? Será que na 3 eu marco C? Não. Não vai ser esse tipo de avaliação que o Enem estará disponibilizando. Com certeza será uma proposta de avaliação formativa, onde o estudante tem que ser protagonista, onde ele vai ter que desenvolver um texto, onde ele vai ter que desenvolver uma dissertação argumentativa, onde ele terá que discorrer sobre determinado assunto dentro das ciências humanas, dentro das ciências naturais, dentro das linguagens. E que ele vai ter, claro, uma infinidade de lugar para ele poder pesquisar, mas o conhecimento tem que ser quem? Dele. A formação da palavra tem que ser o quê? Dele. Eu acho bastante interessante que ele vai olhar o texto e ele vai buscar lá no sinônimo uma palavra diferente, vai colocar. Ótimo, beleza, dentro da linguagem, acabou de aprender uma linguagem diferente. Acabou de aprender um sinônimo de uma palavra que ele nunca tinha olhado antes e que pode utilizar ali, que a mente já gravou e que ele vai passar a utilizar aquela palavra. É descoberta. E a gente, quando fala de avaliação formativa, nós estamos embasados. Tem o grande formador aqui do Mato Grosso do Sul, Pedro Demo, né? Às vezes tem até alguns professores aí participando junto da live, já ouviram falar do Pedro Demo. E ele começou, junto com a secretária de Educação, Maria Cecília Amêndoa da Mota, um trabalho de implantação dentro da teia de educação do estado de Mato Grosso do Sul, que era justamente o aluno protagonista, o trabalho pela pesquisa. E ele começou sem antes ser anunciado essa questão da base nacional comum curricular, sem antes a gente saber o que estava sendo planejado. Bastante interessante que ele, como um filósofo, como um visionário e também como um pedagogo, ele conseguiu já trazer essa visão do protagonismo, da pesquisa e de tudo mais dentro das bases que a gente precisava, uma base pedagógica para transformar o aluno em pesquisador, né? E que veio nos auxiliar aí também dentro do momento de pandemia e dentro das novas formas de avaliação. Quando a gente vê ali, professor Rafael, dentro das atividades online, eu sei que a Winner, ela tem apresentado um joguinho que ele pode ser avaliativo, que entra dentro da gamificação, que é o Tindim. E, fora isso, no ano passado foi levado também para a Feira de Ciências com a professora Eliane, também um jogo, Minecraft, né? Minecraft, Que foi ali levado também como forma de pesquisa. Olha só para você ver, ele está sendo avaliado através de um jogo. Ele está sendo avaliado jogando. E é uma coisa divertida, é uma coisa que ele gosta. Claro, nem todos os conteúdos, nem todas as provas a gente pode fazer em forma de jogo, né? Mas nós temos que fazer as avaliações formativas para olhar a potencialidade do aluno e tentar desenvolver suas habilidades ainda mais. Apliquei um seminário avaliativo no segundo bimestre. Agora, no terceiro bimestre, nós vamos trabalhar. Por quê? Porque eu vi que essa é uma habilidade que eles precisam desenvolver.
E aí nós temos que criar competências dentro da avaliação formativa para que eles possam desenvolver essas habilidades. Então essa é a nossa preocupação. Porque qual que é a nossa preocupação? Qual que é a ideia da BNCC? Que o estudante tem uma formação integral. Ou seja, ele tem que sair daí aprendendo a marcar X na resposta correta? Não. Ele tem que sair daí um ser pensante, desenvolvendo o seu próprio conteúdo, desenvolvendo o seu próprio raciocínio, e não sendo o repetidor do conhecimento dos outros, mas sabendo ler, interpretar e, acima de tudo, criar, ser criador, ser protagonista. Sim, ser criativo e também ser crítico. Também saber o que é criticar. Criticar, às vezes, não é simplesmente discutir nem nada, é simplesmente a gente conseguir entender as ideias e discorrer sobre elas, né? Eu costumo dizer que quando a gente está numa avaliação daquela maneira clássica, vamos pensar assim, como que a gente fazia antigamente, né? A gente consegue avaliar muito sobre qual que é a informação que está na cabeça do aluno naquele momento. Quando a gente muda para avaliação formativa, a gente consegue avaliar de fato qual o conhecimento que ele tem acerca daquela informação. Então a gente consegue, não é avaliar mais. A somativa, a maneira clássica, tem a sua importância também. Só que a gente consegue avaliar de uma maneira mais eficaz, de uma maneira melhor. A gente consegue pegar exatamente isso que você está falando. A gente consegue pegar e ver aonde que o aluno, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para ele sair com uma formação cada vez mais completa da escola. Eu acho que o objetivo da avaliação não é simplesmente punir, é sim nos dar uma orientação como professor e dar uma orientação ao aluno como aluno também, para qual caminho que ele precisa cursar para cada vez se aperfeiçoar, para cada vez ser melhor. Eu acho que esse é o principal objetivo. Estou falando besteira ou não? Completamente correto. Sabe por quê? Porque nós não estamos preparando o estudante para ser filho. Porque muitas das vezes o olhar do pai é o olhar do pai para o filho, e não do professor para o estudante. Isso daí acontece bastante. Ah, tadinho do meu filho, o professor está massacrando ele com a avaliação. Não, não está não. Você está olhando ele com um olhar de pai ou com um olhar de mãe, com um olhar paterno ou com um olhar materno. O professor, ele faz a avaliação é um instrumento justamente para ver quais são as habilidades, quais são as competências que precisa ser desenvolvido, né? Serve como um termômetro ali para a gente poder medir qual a temperatura correta a qual ele quer chegar, a qual ele pode chegar, a qual ele sonhou chegar, e quais são as habilidades, as competências que ele tem que desenvolver para ele chegar no nível máximo. No nível máximo, no nível máximo dele, porque a gente sabe que cada um tem a sua limitação, que cada um tem a sua potencialidade, que cada um desenvolve competências e habilidades diferentes e tem ali como é que eu posso dizer, tem habilidades diferentes mesmo, né? Mas que possa explorar a potencialidade de cada uma das suas habilidades. Não que ele tem que ser o melhor em tudo, mas que ele tem que ser o melhor para ele, naquilo que ele se propõe a fazer. Que ele faça o melhor, que ele se dedique, que ele tenha dedicação. Eu acho bastante interessante aqui, né, que avaliar é ter consciência de onde que você está e probabilizar onde e como alcançar os objetivos que você propõe para você. Todos que estão aí, às vezes assistindo a live, o pai, a mãe, eu garanto que eles trabalham em algum lugar e que eles fazem a avaliação do trabalho deles. Vamos avaliar o meu trabalho. Se eles não fazem, alguém faz a avaliação do trabalho deles. Como é que você está sendo no seu trabalho? O que eu posso explorar de você? Aonde eu posso ser melhor? Aonde que eu posso me dedicar mais? O que eu preciso aprender? É justamente isso. A avaliação serve justamente para a gente saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E qual habilidade, qual competência a gente tem que desenvolver com mais afinco, se dedicar um pouquinho mais e ter ali uma atenção a mais. Exatamente. E é engraçado, normalmente eu costumo fazer um comparativo com um médico. Imagina que você vai no médico, faz uma bateria de exame, tudo, não sei o quê, depois de uma semana ele pega todos os exames, ele avalia, vê lá, tudo bonitinho, e vira e fala assim, não, parabéns, sua saúde está 7,25. O que isso significa? Não significa nada. Sem a gente passar esse tipo de feedback, esse tipo de relatório que a gente consegue através da avaliação formativa,
a gente se limita. E é exatamente isso que a gente está tentando realmente, estamos fazendo de uma maneira extremamente eficaz. É difícil, a gente estuda bastante, né, professor? A gente vai sempre aperfeiçoando, da mesma forma que a maneira clássica a gente também vai aperfeiçoando. Ou você dá a mesma prova em todas as turmas da sua vida. Não é bem assim, né? A avaliação formativa também está em constante metamorfose, e é extremamente importante isso, de acordo com o público que ele está tendo. E esse tipo de feedback realmente traz aí quais são as habilidades que cada um precisa desenvolver. Eu costumo falar, eu como professor de história, eu sou um excelente cozinheiro, eu não cozinho nada. Mas como que vocês vão avaliar o meu poder de inteligência, o meu poder de trabalho, qualquer coisa do tipo, através de uma habilidade que eu não tenho? Com a avaliação formativa, eu consigo descobrir qual que é a habilidade de cada um e eu consigo moldar. Então, eu consigo colocar um seminário. Mas, se o aluno é tímido, tudo bem, grava um vídeo para mim. Não, mas espera aí, o outro desenha muito bem, então vamos fazer um mapa mental aí de uma maneira mais eficaz. Então, a gente consegue aí utilizar não só a metodologia ativa, mas diversas ferramentas para poder avaliar uma turma, diversas ferramentas em um único contexto. Então é muito mais completa realmente. Professor, acho que por hoje é só, acho que dá para a gente ficar aqui falando várias horas juntos, que é bem legal falar sobre isso, né? Eu acho que a gente pode voltar qualquer dia desses daí, para a gente começar a falar também um pouco sobre o acompanhamento periódico que você tinha falado também sobre as avaliações formativas, né? O acompanhamento periódico junto a essas metodologias ativas. O que você acha? Eu acho maravilha. Tanto é que o nosso acompanhamento periódico a gente faz cada aula. Nós temos a tarefa de casa que a gente olha, né? Nós temos a tarefa de casa que a gente corrige, principalmente no ensino médio, que eles têm que fazer a tarefa de casa, aula dada, aula estudada. Esse acompanhamento periódico já é maravilhoso, né? Sim. Faz ali. Isso fora as atividades que são enviadas para eles no plural, através do maestro e tudo mais, mas daí a gente volta um outro momento e discute sobre isso. Não, com certeza. E pessoal, acabando a live aqui, eu vou colocar lá uma imagem no nossos stories. E coloquem as dúvidas de vocês sobre as avaliações formativas, o que vocês querem saber, quais são as informações que vocês querem ver aqui nesses bate-papos. Vamos convidar diversos professores, não só o professor Williams, mas os professores da nossa equipe aí, também professores de fora, caso queiram participar também, venham também, vamos bater um papo, que o nosso objetivo aqui é trazer informação para vocês, é esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Professor, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Obrigado por esse bate-papo, que foi uma maravilha. Desculpa o horário também, né? Já estamos acabando o expediente por hoje. E se Deus quiser, a gente está junto aí. Amanhã você está aqui na escola. Amanhã não, amanhã você está na vida boa. Na quinta-feira a gente se encontra por aqui, então. Pois é, na quinta-feira. Muito obrigado, agradeço. Que Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Até mais.